Graça e paz, queridos. Seja bem-vindo a mais um culto de quinta-feira. Eu creio que o Senhor irá nos usar para trazer uma palavra de Deus para você nessa noite. Eu queria agradecer ao Senhor pela vida dos meus pastores, Pastor Raimundo, irmã Vânia, que me concedeu essa oportunidade. Sou grato por vocês. Se eu estou aqui é porque sou bem alimentado e vocês são responsáveis, por esse bom alimento que eu recebo aqui nessa igreja. Amo vocês demais. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade. Pai, estou aqui para ser usado como instrumento nas tuas mãos, Senhor. A sua palavra já é poderosa, a sua unção habita em mim. Então, coloca as palavras certas nos meus lábios agora, para que eu alcance o coração, meu Pai, dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você deseja dizimar e ofertar, o link está abaixo aqui na descrição. Como você já sabe, os dízimos é 10% daquilo que você recebe, como uma renda. E a oferta é aquilo que Deus colocar no seu coração. Então, abre o seu coração e seja generoso, amém? Você é bem alimentado nesse lugar. Nós temos um povo aqui generoso e eu sei que o Senhor está falando ao seu coração nesse momento para que você deposite aqui uma boa semente. Amém? Glória a Deus. Querido, eu queria considerar com vocês a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Querido, o que me chama a atenção nesse texto é que Deus ele criou o homem à sua imagem. E essa questão de Deus criar o homem, a imagem dele, me fala de identidade, sabe? Nós temos uma identidade em Deus, nós fomos criados para dar certo. Você nasceu para dar certo, você nasceu para ter domínio sobre a terra. Em Salmo ele diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Querido, você foi criado para conquistar, para possuir, para avançar. Existem esferas na sociedade em que você foi chamado para ser um sucesso. Você só basta você pegar isso e correr com isso. Amém? Só que o inimigo, em todo tempo, ele vai sempre tentar colocar algo para deturpar essa imagem de Deus que ele colocou em você. Uma das coisas que ele usou foi a serpente quando veio para o Éden, que colocou ali uma distração em Eva. E o diabo ele sempre usa essa estratégia. Ele usa alguém para dizer que Deus disse o que na verdade Deus não disse. Ele sempre vai fazer isso. Ele fez isso com Eva, lá no jardim, e ele fez isso com Jesus no deserto. Ele sempre vai vir com uma palavra dizendo que foi Deus que disse daquela forma, deturpando, na verdade, o que Deus disse. Entende? Porque você tem uma imagem de Deus, você tem o Deus habitando dentro de você. Tudo que o diabo não quer é que você corra com esse poder, é que você entenda e perceba esse poder que habita dentro de você. Amém? E o que ele faz? Eu acredito que as distrações e circunstâncias que ele coloca à nossa volta, a Bíblia diz que no mundo tereis aflições, Jesus disse, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, as circunstâncias adversas que vêm sobre as pessoas nesse mundo, é justamente para tentar provar para ela de que Deus não está ali, de que Deus não está nela. Eu sei que muitas vezes você se sente vazio, se sente triste, se sente abatido, se sente longe de Deus. Isso é Satanás rodeando a sua vida e colocando setas de tristeza, setas de desânimo. É muito comum hoje a gente ver pessoas envolvidas com depressão, envolvidas com ansiedade. Por quê? O diabo ali tentando fazer com que você entenda, perceba que você não tem nada de Deus. Na verdade, você tem tudo de Deus, porque Deus ele lhe fez para dar certo. Ele lhe fez para dar certo. E quando eu estava estudando sobre essa questão da imagem, sobre essa questão da identidade, Deus ele me mostrou algumas coisas na Bíblia que eu queria considerar com vocês. Por exemplo, aqui, querido, quando Deus ele criou Adão, ele disse, façamos o homem à nossa imagem. Logo na frente ele vai e forma o homem do pó da terra. O que é que o homem vê quando ele é formado e é colocado o fôlego de vida nele? Ele primeiro vê o próprio Deus na frente dele. Ou seja, aquilo que ele está contemplando é a imagem de Deus, ou seja, a semelhança dele próprio. É como se ele estivesse vendo no espelho, né?
E eu fui pesquisando pela Bíblia e vendo isso, e percebendo que existe aqui não só a criação que Deus fez o homem, mas existe um princípio também que nasceu nessa criação. Eu percebi que você acaba se tornando semelhante àquilo que você está diante. Se você fica muito tempo frente à TV, vendo novela, vendo série de Netflix, vendo Big Brother, vendo as coisas deste mundo, certamente, querido, você vai se amoldar aos costumes deste mundo, porque você está exposto, você está diante daquilo por muito tempo. A gente vê pessoas hoje, principalmente a juventude, adolescentes, jovens, em um estado de depressão terrível. Aí quando você vai ver o que eles estão assistindo, do que eles estão se alimentando, você vai ver que existem ali influências demoníacas por trás de algumas séries, de alguns filmes que estão assistindo. E na hora não se percebe, é só um entretenimento. Será que é só um entretenimento? Será que por ali não existe um espírito depressivo? Se você pegar para estudar a vida desses artistas e alguns cantores mundanos, você vai ver que eles vivem debaixo de remédios, depressão profunda, espíritos malignos ali influenciando. E você está recebendo uma ministração de depressão, de tristeza, de pornografia, de prostituição, ali, através daquele filme, através daquelas imagens, você está recebendo uma ministração e sendo alimentado com aquela porcaria. É como se fosse um esgoto jorrando para você, colocando em você coisas que talvez não se manifeste na hora, mas depois, quando você começa a perceber, você está envolvido, a sua família está envolvida por aquele engodo, e você não consegue mais se livrar disso. Eu percebo, querido, isso no Salmo 115, quando Deus ele fala, quando o profeta Davi, na verdade, ele fala, falando sobre os ídolos, né, ele fala, tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, né, tem ouvidos, mas não ouvem. E aí ele fala assim, torne-se semelhante a eles, aqueles que os fazem, e algumas versões falam aqueles que os adoram, ou aqueles que os admiram ou confiam neles. Aqui, mais uma vez, você percebe, torne-se semelhante a eles, aqueles que confiam neles. Ou seja, nós não fazemos ídolos hoje, mas nós podemos fazer de alguma coisa que está à nossa volta o nosso ídolo. Entende? Aquela palavra ali em Salmo 115 está específica para aqueles que construíam imagens, né, de escultura. Aí Davi ele fala, tornem-se semelhante a eles, aqueles que os fazem e os que confiam nele. Você não faz imagens, mas você pode construir naquilo que está à sua volta, ou naquilo que está às suas mãos, um ídolo. E você pode se tornar semelhante àquilo. Porque é aquilo que você está diante. Quantas pessoas eu vi ganhar dinheiro e ficar bem de vida, e de repente estava se corrompendo financeiramente, porque estava diante ali do dinheiro, muita fama, muita coisa, mas também estava diante de pessoas corrompidas, pessoas que davam jeitinhos, pessoas ali que roubavam. Então, inconscientemente, ela foi se amoldando àquele costume. Né? De outra forma também, pessoas que estão ali expostas a todo tipo de programações e eventos ali, acabam sendo engoldados por isso. Porque está diante daquilo. É por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 1, ele fala, né? Apresente o seu corpo como sacrifício. E não se amolde ao sistema desse mundo. Por que ele fala primeiro do sacrifício? Porque muitas vezes a sua carne não quer. A sua carne não quer ler a Bíblia, não quer orar, não quer buscar a Deus. Entendeu? Você quer ficar ali na frente da televisão, está chovendo, está um frio, vou ficar aqui no cobertor. Aí é a hora de você oferecer esse sacrifício, ou se oferecer como um sacrifício vivo a Deus. E dessa forma, querido, você não vai estar se amoldando, você não vai estar sendo comum, você não vai estar sendo como os outros. Né? Você carrega Cristo dentro de você, você não pode ser comum. Você tem que lembrar, poxa, eu não quero, a minha carne não quer, mas existe alguém dentro de mim, né, que quer ir, que quer me levar, é o Espírito Santo, querendo te conduzir para a comunhão. A gente sabe que, estatisticamente, existe um número enorme de adolescentes, né, querendo se suicidar, depressivos e tal. Queridos, eu vou te dizer uma coisa. Eu sei que é um problema sério. Eu sei que essas pessoas são vítimas, né, de algum problema emocional,
ou de alguma coisa que passou na vida ou na infância. Eu sei, mas sabe de uma coisa? Existe solução. Eu sou prova disso. Eu perdi a minha mãe com 16 anos de idade. Eu vi 2 irmãs pequenas e meu pai para criar todos os 3 filhos. Mas foi nessa época que eu conheci o meu melhor amigo, o Espírito Santo. Meu Deus do céu, como ele é bom. Como ele é um pai. Meu Deus, eu deixava às vezes de jogar bola, de fazer as coisas que eu queria, para ficar trancado no quarto. Não por causa de uma depressão, não por causa de tristeza, ou porque aconteceu uma tragédia na família, não. Para ficar com Jesus. Eu falava com meu pai, se chegar alguém me chamando aí, diga que eu estou ocupado. E eu me deitava ali, me ajoelhava, orava ao Senhor, buscava ao Senhor. E hoje, queridos, as raízes, as bases que eu tenho no Evangelho, né, foi devido a essa paixão, esse amor que eu desenvolvi por Jesus. Às vezes as pessoas falam, poxa, eu vejo você cantando, vejo você adorando, isso contagia e tal. Você vê algo, mas isso não se desenvolve aqui no púlpito. Isso se desenvolve na sua casa, no secreto. Existe algo no lugar secreto que eu não posso fazer por você. E eu digo a você, está aí a cura da depressão, da tristeza que bate do nada, né? As pessoas estão vivendo sem rumo porque elas estão procurando solução em tantas coisas, respostas em tantas coisas, mas não vai procurar onde está a resposta. A resposta está lá no seu quarto. Como diz a música de Paulo Neto, entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus, é isso aí. Entra no quarto, querido, você não está só. Deus, ele está com você. E a questão é que ele não quer que você perca essa identidade. O que o mundo está lutando para fazer você perder, Deus está ali lutando também para que você não perca essa identidade. Ele fica te chamando para perto. Deus, ele sempre quis chamar o homem para perto. Desde lá do Éden, você vê que quando Adão foi formado, Adão estava diante do próprio Deus. Do próprio Deus, ele viu Deus. Mesmo ele contemplando o próprio Deus ali diante dele, Deus, ele vinha todas as tardes para ter comunhão com Adão, para ter relacionamento com Adão. Então, desde o início da humanidade, Deus, ele vem tentando ter essa comunhão com você, ter essa comunhão comigo, porque ele ama isso. Uma vez eu vi um ministro dizer, Deus, ele pode fazer tudo sozinho, mas ele não quer. Ele quer contar comigo e com você. O prazer de Deus, querido, é ver você e eu envolvidos com Ele. A gente não pode viver de forma nenhuma uma vida sem propósito, uma vida sem destino. Na verdade, você tem um destino em Deus. Você precisa buscar alinhar a sua vida com esse destino que Deus ele projetou para a sua vida. Esse tempo de quarentena, eu vi muita gente reclamando, que tédio, eu não tenho nada para fazer. Eu produzi muito. Para eu estar aqui hoje de noite para ministrar, eu tive que chegar em casa correndo agora e me arrumar e vir para cá. Por quê? Eu não estou vivendo uma vida de qualquer jeito, sem propósito. Eu sei muito bem onde eu quero chegar. E quem é que me diz onde eu devo chegar? É Ele. Ele vai dizendo para mim cada passo. E eu vou dando passo. Muitas vezes não tem nem chão, eu vou colocando o pé e Ele vai colocando o chão, porque isso é fé. Às vezes eu falo, Senhor, não sei como fazer aqui. Não sei como fazer essa outra coisa aqui. Deus, ele vai falando. E a questão aqui não é você tentar fazer nada na força do seu braço, é você ir fazendo passo que Deus vai lhe dizendo. Deus, ele sempre vai dizer as coisas a você passo a passo. Ele nunca vai te dizer tudo. Senão você vai ver que é tão grande, talvez você não acredite. Muito tempo eu questionei isso com Deus. Eu falei, Senhor, por que o Senhor não fala logo tudo? Não. Eu vou falar com você uma coisa de cada vez. Você vai fazendo. Ao passo que você vai fazendo, eu vou abrindo mais portas. Eu vou abrindo mais caminhos. Então, querido, se você tem uma instrução de Deus, se Deus falou com você algo, entra no seu quarto, fecha a porta, ora, fala com o Senhor. Entendeu? E vai ali, vai buscando de Deus, fazer aquilo que Deus ele te mandou fazer. O que acontece muito também é porque muitas pessoas elas se perdem no meio do caminho justamente porque não querem buscar de Deus aquilo que Deus tem para a vida delas. Né? Eu compus uma música agora, vocês já escutaram, né? Eu espero em Ti, Senhor, eu espero em Ti.
E Isaías 40:31 diz isso. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Né? E subirão em asas como águia, e correrão e não se cansarão. Como é isso, Johnny? Correr e não se cansar. Né? É você esperar em Deus uma instrução para fazer algo. Não sair fazendo tudo de qualquer jeito. Esperar em Deus, querido, não é estar parado, inerte. Esperar em Deus é você confiar em Deus. Confiar naquilo que Ele está lhe dizendo, naquela instrução. Por que você precisa continuar esperando? Porque Ele não vai te dizer tudo. Ao passo que você for caminhando, Ele vai te dizendo. Instrução por instrução. E aí você vai andando, caminhando naquela direção, caminhando sobre a palavra de Deus, sobre aquilo que Ele te disse. Aí você vai caminhando, e Ele vai lhe dizendo. O que acontece é justamente o que o texto diz. Você espera em Deus, voa em asas como águia e corre e não se cansa. Por que você não se cansa? Porque você está dentro do propósito de Deus. E Ele é um Deus que trabalha, querido, para aqueles que nele esperam. Desde a antiguidade, está escrito em Isaías, nunca se viu um Deus que trabalhasse para aqueles que nele esperam. Aqueles que esperam uma instrução, aqueles que querem obedecer uma instrução de Deus. E voltando aqui para o texto, essa questão da imagem, da identidade, você precisa, querido, não se deixar moldar-se por esse mundo. Você precisa estar contemplando o Senhor. 2 Coríntios, eu separei outro texto aqui também. O apóstolo Paulo ele fala também um pouco sobre isso. 2 Coríntios, no capítulo 3. Eu vou abrir aqui. 3, no versículo 17 e 18. Diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Espírito do Senhor. Olha só, que interessante. Eu falei o quê? Quando você está diante de algo há muito tempo, você vai se amoldando, né, sobre aquilo que você está vendo, sobre aquilo que você está diante. É por isso que a gente tem que estar diante de coisas boas, querido. É por isso que é bom vir para a igreja, congregar, ouvir um bom louvor. É por isso que é bom a gente cumprir os princípios da palavra. Porque você vai desenvolvendo essa vida de Deus, né, a unção coletiva. Graças a Deus estamos no fim dessa pandemia e vamos estar reunidos aqui todos. Né, eu amo esse calor da igreja, essa unção coletiva, isso é muito bom. Então, o que é que o apóstolo Paulo fala aqui? E nós, contemplando a glória de Deus como por um espelho, somos transformados de glória em glória. Mas só que eu preciso estar contemplando algo. O que é que eu preciso estar contemplando? A glória dele. Não as coisas deste mundo, querido. Funciona da mesma forma. Se você está contemplando diante das coisas do mundo, você vai se amoldar a este mundo. E às vezes isso é muito sutil. Às vezes não é algo ilícito. Às vezes não é droga, prostituição, nada. Às vezes você só está vivendo de forma natural, como uma pessoa do mundo vive. E de repente, você está um crente normal, natural. E deixa eu te dizer, querido, você não nasceu e não foi criado à imagem de Deus para ser normal, para ser natural. Me impressiona muito a vida de um homem chamado Moisés na Bíblia. Querido Moisés, a gente todos sabemos a história, que ele foi encontrado ali no rio Nilo, né? E foi criado pelos egípcios. Moisés ele foi criado como um príncipe. Ele foi criado com tudo do bom e do melhor. Ele estava sendo preparado, né, para ser um príncipe mesmo do Egito. Só que quando ele viu um hebreu ser ali maltratado, subiu nele a verdadeira identidade dele. E ele foi lá e brigou e saiu. E quando Moisés está lá, apacentando as ovelhas de Jetro, seu sogro, ele tem um encontro com o Senhor. E, meu Deus,
É poderoso os encontros com o Senhor. Os encontros com Jesus, os encontros com Deus, os encontros com a presença, nos marca, querido. Eu digo a você, se você não deseja estar com Ele, se você apenas quer ter uma vida normal, continuar uma vida normal, vir para os cultos e viver como um crente normal, por mais que você seja um cristão, esteja na igreja, eu tenho dúvida se você teve um encontro com a presença. Quem tem um encontro com a presença de Deus, querido, não consegue viver longe da presença de Deus. Não consegue viver sem ter esse calor, sem sentir, porque a gente aqui, principalmente na Verbo da Vida, no Rema, a gente aprende que todos nós temos a presença de Deus. Verdade. Nós somos crentes, estamos em Cristo. Né? Temos sim, mas existe uma diferença, querido, entre a onipresença de Deus e a presença manifesta dEle. A onipresença de Deus, Ele está em todos os lugares. Ele está em você, está em mim. Nós estamos em Cristo, estamos na nova aliança, é verdade. Mas Ele deseja se manifestar todos os dias. Ele deseja que você ande pelas ruas com essa semelhança dEle manifesta. As pessoas precisam olhar você e falar, rapaz, tem algo diferente nesse cara. Quando Ele passa, eu sinto a presença de Jesus. Esses dias eu recebi uma mensagem, alguém ouviu a canção lá que Deus me inspirou, que eu falo que não é minha, né? Ali, os direitos autorais é de Jesus, é de Deus, porque eu cantei a palavra, então é dele. Eu só sou um porta-voz. E falou assim, rapaz, eu botei aqui no trabalho e eu senti uma paz. O que é isso? É a presença de Jesus. A presença manifesta, né? Que nós que trabalhamos com música na igreja aprendemos que carrega. A música, ela é um veículo para a unção, né? É como se fosse um carro ali levando a unção para as pessoas. Então, nós precisamos, querido, ter essa paixão pela presença de Deus. E me impressiona que Moisés, ele tinha isso. Como eu disse, ele foi criado como um príncipe, mas quando ele se encontra com a presença, ele não consegue mais viver sem essa presença. Ele fica apaixonado. Ele fica tão, como é que diz, apaixonado pela presença de Deus, que certa vez Deus fala assim, eu vou mandar um anjo com você e o povo. Ele bate o pé e diz, se a sua presença não for, não me faça subir deste lugar, ou seja, nem conte comigo. O anjo é legal, é gente boa, mas eu só quero a sua presença. Então, é algo que me contagia, porque, poxa, cara, Moisés, ele cresceu com toda a riqueza do Egito, cresceu como um príncipe no Egito. E por quê? Essa paixão pela presença. Eu acredito que Moisés, ele tinha esse sentimento nele, poxa, eu vivi tanta coisa no Egito, eu vi tanto ouro, eu vi tanta riqueza, mas nada se compara à presença dele. E a presença de Deus, ela apareceu para Moisés em uma sarça, em algo aparentemente comum, né, no deserto, que é uma sarça pegando fogo. Mas, querido, não é porque é simples que não tem poder. Às vezes você está na rua, ouve um som, ouve uma palavra, não tenha como comum, querido. Às vezes é em algo simples, em algo cotidiano que Deus ele vai falar com você, que Ele vai te dar uma palavra, que Ele vai lhe dar uma direção, você precisa o tempo todo estar atento. Né? Não é porque é simples que há ausência de poder ali, não. Moisés, ele parou, viu a presença e eu acredito que Moisés, ele ficou assim, meu Deus, tanto ouro, tanta prata, tanta riqueza, posições. Eu, príncipe do Egito, mas desde que eu entrei naquele palácio e vivi e morei ali, eu nunca desfrutei de algo tão poderoso, de algo tão bom, de um prazer tão maravilhoso. Querido, a presença de Deus, ela é tão poderosa que um culto mesmo como o de ontem, eu não pude estar aqui à tarde, mas eu vi várias pessoas falar que a hora passou rápido. Né? Antes de ontem, no aniversário, né, da reverenda, passou rápido a hora. Por quê? Porque a presença manifesta de Deus estava no local. E o tempo de Deus não é o nosso tempo.
A presença de Deus não está restrita ao nosso tempo e nem ao espaço. Aí quando a gente está aqui, envolvido na presença de Deus, desfrutando dessa presença manifesta de Deus, as horas passam, que você nem percebe. Eu me lembro de uma vez que eu estava orando na antiga igreja que eu congregava, em uma sala que eu gostava de entrar para orar, e a gente marcava, né, os adolescentes e tal ali, na minha época de adolescente, a gente marcava para orar juntos lá, e um dia eu entrei no quarto para orar sozinho, mas foi uma presença tão maravilhosa, tão tremenda, que as horas passaram, querido, eu não percebi. Quando eu vi, já estava amanhecendo o dia. Eu estava ali incendiado pela presença de Deus. E da minha turma na época, de adolescentes, todos da mesma faixa etária, eu tinha perdido minha mãe, outros passavam por dificuldades e problemas também na sua casa. Interessante que ninguém ficou depressivo. Interessante que ninguém tentou se suicidar, ou tentou fazer uma outra coisa, ou foi para o mundo. Não. Todos hoje são pessoas de bem, bem-sucedidos. Né? A gente não, alguns não têm mais contato, mas você vê, até aqueles que hoje foram por outro caminho, não seguiram mais no Evangelho, eles prosperam. Prosperam e muitas vezes nem sabem porque está prosperando, mas é devido a essa presença de Deus, alianças, né, que nós fizemos ali em oração com Deus. A gente tinha mania de subir na laje, né, levantar as mãos, e aí fazia cartas, queimava, como ato profético. A gente fazia loucuras assim, na presença de Deus ali, envolvidos. Mas era algo tão poderoso que às vezes as pessoas me encontram na rua, os mais velhos, e falam assim, como eu tenho saudade daquela geração. Os jovens e adolescentes de hoje não buscam a Deus como vocês buscavam. E às vezes eu comento com minha esposa, com Gel, eu falo, filha, as distrações têm tomado conta da juventude nesses dias. Eles não têm parado para fazer o que a gente fazia na nossa época, de ficar 3 dias seguidos, né, ali, envolvidos na presença de Deus ali. Inclusive, a gente ia para a igreja na sexta à noite e só saía praticamente no domingo. A gente fazia aqueles plantões mesmo de oração. Muitas coisas que eu tenho hoje, né, na minha vida espiritual e na minha vida material, recebi profecias naquela época. Eu estava falando com o Gel esses dias. Eu falei, filha, pastor Raimundo, no domingo, me entregou aquela palavra poderosa sobre a canção, né, que eu compus. Tem outras para ser lançada, né? E foi poderoso, eu fico feliz. Mas isso me remete a quando eu tinha 16, 17 anos de idade. Quando eu estava em um sábado de manhã, em uma manhã de consagração, tocando violão, sem cabo, sem microfone, sem nada, em um lugar totalmente simples. E um dos colegas que estavam ali, profeta de Deus, né, apontou para mim e me disse, Deus vai te dar canções. Você vai compor canções. Querido, isso tem mais ou menos uns 15 anos. E eu vejo hoje coisas sendo desenvolvidas na minha vida, de palavras que eu recebi lá. Então, queridos, eu não sei porque eu estou falando muito sobre isso, sobre essa juventude e tal, mas eu creio que Deus ele tem algo para fazer através dos jovens e adolescentes. Não é só dessa igreja, é nessa geração. Só que distrações têm te roubado. Distrações têm te roubado. Não deixe que isso aconteça, não deixe que problemas e distrações matem a sua identidade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você foi criado para dar certo. Você foi criado para prosperar. Eu sei que existe um avivamento, né, vindo, uma onda de avivamento sobre a nossa nação. E que muita coisa vai sair da juventude. Vocês são, eu vejo como um exército, rompendo barreiras. Mas para isso você precisa entrar no seu quarto, fechar a porta e buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Você não tem tantas responsabilidades como os adultos têm. Então, no tempo que você estiver livre, em vez de gastar tudo no Instagram, tudo no Facebook, tudo na Netflix, gasta aos pés do Senhor.
Eu tenho certeza que instruções de Deus estão vindo para vocês. Então, não se deixe levar pelos costumes deste mundo. Não se deixe se levar pelas distrações, pelo Deus deste século que quer o tempo todo tirar você do propósito. Sabe por que ele quer tirar você do propósito? Porque ele sabe que você é uma bomba no inferno. Ele sabe que você, vivendo Jesus, você pode contagiar pessoas no cinema, contagiar pessoas na escola, na faculdade. Tudo que o diabo não quer, querido, aqui a unção de Cristo entre nas faculdades. É a maior guerra. Porque ali existem jovens e adolescentes, até adultos depressivos, né, com problemas, buscando solução em drogas, em prostituição, em bebedeira. E você carregando Cristo, no ambiente que você entrar, vai ter paz. A paz que excede todo entendimento, né, vai estar tomando aquele ambiente. Eu cheguei agora há pouco aqui para ministrar, encontrei com Kiliana e Gel. E aí Kiliana falou assim, você estava orando. Estava orando, eu ia ministrar, eu preciso orar, eu preciso vir aqui para trazer um alimento de Deus para você. Mas você percebe quando alguém está ali, com aquela presença manifesta, carregando a presença manifesta de Deus. E eu lembro quando eu era adolescente, eu falava no meu quarto, eu falava, Senhor, eu não quero andar nas ruas como um crente comum. Eu ouvia uma galera meia louca, né, na época, Pastor Cirilo, David Kila, essa galera que eu tenho como referência mesmo, os caras doidos, velho. E eu falava, Senhor, eu quero andar com a presença manifesta do Senhor 24 horas por dia. E eu não aguentava ver uma pessoa cair endemoniada e que eu já queria ir lá expulsar. E tal, as pessoas às vezes batiam na minha casa de madrugada, de onde fulano manifestou um demônio, não sei aonde, eu tinha que ir lá. E às vezes pela comunhão ali com Deus, ali no quarto, buscando a Deus, não precisava nem impor as mãos. Só de chegar, o diabo já partia. Era por causa de mim? Não. Jesus. Aconteceu isso com Jesus várias vezes. Ele chegar em um lugar, o maior exemplo que a gente tem é o gadareno. Você já veio ter comigo, né? Então, querido, a unção que habita em você é o próprio Cristo. Cristo é a unção. E essa unção, ela habita em você. A única coisa que você precisa é valorizar essa presença. Como Moisés valorizava. Não existe nada mais importante do que a presença. Isso é tão forte e era tão poderoso na vida de Moisés, que nesse texto aqui de 2 Coríntios diz que Moisés, ele ficava envergonhado e cobria o rosto quando ele percebia que a presença se foi. Ou seja, ele ficava constrangido, não quero que eles me vejam assim, sem a presença. Né? Porque a presença era passageira, mas hoje nós temos a presença de Deus permanente em nós. Eu não sei como um crente consegue viver sem orar, sem buscar a Deus, sem ler a Bíblia, sem andar com essa presença manifesta nele. Isso precisa lhe incomodar, querido. Se você se perceber que está gelado, que está frio, isso precisa lhe incomodar. Você não pode ficar desse jeito, você não foi criado para ser normal. Jesus não foi na cruz e rasgou o véu para você ter livre acesso, para você ser normal, não. Você precisa andar na presença dEle, andar com a presença manifesta dEle, 24 horas por dia, no seu trabalho, na faculdade, no shopping, onde você for. Amém? Eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade. E você que ainda não aceitou a Jesus como Salvador da sua vida, eu vou te dizer, querido, faz isso logo. É a melhor coisa que pode acontecer na sua vida, é você fazer uma aliança com Jesus. Jesus, ele é um pai de amor, ele é muito bom. É muito bom estar na presença de Deus. Eu não sei o que seria da minha vida se não fosse a presença dele. Então, está o contato aí no vídeo. Entre em contato conosco. Né? Vem aqui no culto. Coloca seu nome aí na lista, né, para vir para o culto. E faz uma aliança com Jesus.
logo, rápido, porque Ele está voltando. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.